Então, um grande prazer ter novamente o Ângelo Alberti, nome italiano, por cima, de Aracaju, continuando a segunda aula deste mini-curso sobre a continuação analítica de Poincaré, e acho que depois vai ser também a Lúcia Brandão. Então, primeiramente, Ângelo, prazer. Você, o floor is yours. Ok. Obrigado, Stefanella. Boa tarde a todos mais uma vez. Então, a gente vai continuar o nosso minicurso, né, com a aula 2 de hoje, certo? E hoje a gente vai falar explicitamente sobre continuação de soluções simétricas. Eu vou fazer uma pequena revisão, né, ou seja, localizar todo mundo em que tipo de problema a gente está discutindo, né, como a gente está fazendo essa discussão. Então, lembre que a gente está considerando um sistema de equações desse tipo 1. Nesse primeiro momento, a gente está considerando o caso autônomo, certo? A função g não depende de t. E esse campo, né, na verdade, definido por g, é uma aplicação analítica em x e também na variável mu. Lembrem que, neste caso, né, a gente classificou ele como um caso regular, ou seja, que o campo tem uma dependência regular do parâmetro, certo? E, bom, claro que está definido numa vizinhança de g igual a x extremo. Está fixando um ponto aí. Então, desde que a gente tem uma dependência regular no parâmetro perturbador, a gente pode desenvolver G em série de Taylor em torno de mu igual a zero. Certo? A gente vai fazer isso. Então, fazendo esse desenvolvimento em série, a gente obtém o sistema escrito na forma 3, né? Que é uma perturbação no parâmetro mu do campo G0. Tudo bem? Então, a gente está considerando problemas desse tipo, né? Autônomos e que tem essa dependência especial, né? Essa diferenciabilidade do campo com respeito ao parâmetro mu. Lúcia, né, no segundo momento, vai tratar do outro problema, né? Quando a gente não tem essa dependência regular, né? Essa propriedade da dependência regular do parâmetro. Então, na última aula, né, na aula 1, a gente apresentou um exemplo, né, no plano, certo? De um campo onde a gente continuou soluções periódicas, certo? E a gente utilizou a técnica de encontrar pontos fixos da aplicação de Poincaré. E um caso particular daquele problema geral que a gente tratou, que era uma perturbação de um centro. A gente tratou de uma perturbação de um centro no plano. E o caso particular era a equação de Van der Poel. Ok? Bom, então, dando continuidade, a gente tem que ter em mente que a gente vai agora analisar um problema do tipo 3. Certo? Então, vamos supor que a gente tem um sistema não perturbado, 4, ou seja, faça mu igual a 0 em 3, e que você conheça uma solução particular desse problema. Particular, uma solução periódica, certo? Com condição inicial x extremo. Então, o que a gente quer, né? A gente quer obter uma aproximação das soluções na vizinhança de x0, de 3, certo? Como de tal maneira que a solução de 3, certo? Que estou chamando de x, é a solução do problema não perturbado, certo? Mais uma primeira aproximação da solução. Ok? E mais, claro, os termos de ordem superior. Então, a questão que é posta aqui é como encontrar, né, essa primeira aproximação da solução, que a gente está chamando do x1. Ok? Então, claro, para a gente encontrar isso, né, para a gente encontrar a primeira aproximação da solução, a gente quer mais especificamente encontrar uma equação diferencial da qual x1 é solução. Então, eu quero saber qual é a equação diferencial cuja solução dessa equação diferencial é a solução x1.
certo? E é isso que a gente chama das equações variacionais associadas ao sistema perturbado. Então, o que a gente faz? Vamos substituir a expressão 5 em 3, né? Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui na tela toda para a gente recuperar essa informação. Então, o que a gente faz? A gente substitui a solução na expansão em série, 5, na equação 3, em ambos os lados, né? Então, a gente chega e desenvolve em série de Taylor e depois avalia em mu igual a zero. Bom, então, fazendo essa substituição, avaliando, ok? A primeira equação que está aí, né, é o lado esquerdo, né, que foi avaliado, né, desde que x ponto é escrito x é escrito em série de Taylor, e também aplicamos, né, do lado direito. E agora a gente expande em série de Taylor em mu igual a zero, e logo substitua mu igual a zero na equação resultante. Ok? Bom, aqui tem algumas contas, né, que precisam ser feitas com detalhes, mas eu vou omitir que é simples, né? É só diferenciar com respeito ao parâmetros, a regra da cadeia, etc. E a gente joga todos os termos de ordem superior de mu ao quadrado no termo de ordem mu quadrado. Tá ok? Então, a gente chega na expressão 6. Tá ok? Agora, faça o seguinte, você toma, deixa eu colocar aqui na tela toda, você toma a equação 5 e diferencia termo a termo, né? A gente tem a soma com respeito a t. Certo? Então, quando você faz isso, certo? E compara essa derivação em relação a t termo a termo, ok? Você chega à conclusão, né, que x1 ponto tem que x1, né, tem que satisfazer a equação diferencial 7. Então, isso responde à questão que a gente está colocando, né? Essa primeira aproximação da solução x1 é solução de qual equação diferencial? De 7, né? Equação diferencial de 7. Então, mais que isso, né? A gente pode ainda dizer quem é essa solução da equação 7. Então, observe que a gente quer, em particular, uma solução que em zero t igual a zero vale zero, né? Então, usando a forma de variação de parâmetros, a gente tem que a solução x1 é dada para a expressão 8. Tá ok? Mas quem é x de t aí na expressão 8? Né? É a matriz fundamental do problema não perturbado, né? Ok? Mas essa solução fundamental é a solução da equação 9. Certo? Então, a equação do sistema linear associado a matriz fundamental é a solução desse sistema linear dado por 9. E, claramente, né, resolvendo essa equação, a gente obtém a expressão para x de t. E substituindo em 8, ou seja, a gente encontra a primeira aproximação x1 de t. Essa etapa, quando você considera problemas de perturbação, ela é essencial para você aplicar a técnica da continuação, porque você precisa, de maneira geral, conhecer a primeira aproximação em ordem mu da solução. Existem poucos casos, né, em que a continuação não depende do primeiro termo perturbador, né? Você pode continuar, mas, em geral, depende sim. Então, é crucial a gente encontrar essa primeira aproximação da solução numa vizinhança da solução do problema não perturbado. Certo? Então, essa é uma etapa importante, encontrar as soluções da equação 7, né, que a gente chama do sistema variacional. A gente não entrou em detalhes na aula 1 passada, né? Lembram que eu comentei que eu procurei, né, uma solução da primeira aproximação da equação diferencial que a gente tratou, mas lá a gente estava em R, né? A função aplicação de Poincaré era uma função de R em R, do aberto, né, de U em R. Então, era simples construir essa primeira aproximação. Por isso que lá, né, naquele primeiro exemplo mais simples, eu não enfatizei isso que tem que ser usado no caso geral. Ok, então, mesmo quando você utiliza a técnica da aplicação de Poincaré, né,
Se você chamar de tal o tempo de retorno à aplicação, para você construir a aplicação de Poincaré, a aproximação da aplicação de Poincaré, você também precisa da primeira aproximação. Então, obter as soluções de seta é essencial em qualquer caso do problema regular. Bom, seguindo, né, lembra que no final da última aula, eu comecei a falar do problema restrito circular de três corpos, no caso planar, né? Então, eu já tinha comentado que esse problema, vamos para a figura, para ficar mais claro a nossa discussão, a gente tem dois primários, né, P1 e P2, certo? Que estão no caso planar, certo? Então, aqui nessa minha figura, x, y maiúsculos aqui representam o sistema inercial, certo? Onde eu estou formulando o problema. Então, eu estou nesse plano com dois corpos massivos, P1 e P2, né? São esses corpos amarelo e verde aí da figura, e que estão numa órbita circular, né? Com velocidade constante igual a 1. Ângelo, e agora eu estou... seria bom você, para os alunos, porque um fez física, mas os outros, não sei se todo mundo fez física, somente falar para ele o que é a propriedade do diferencial inercial, somente para eles entenderem esta palavra. Assim, eu já vou, Tarde, entrar em detalhe, né, do que o que é um referencial inercial, né? Sim. E o que é um referencial girante. Então, por hora, vamos esquecer esse referencial que está aqui na figura, dado pelas letras X chapéu e Y chapéu minúsculos, tá ok? Só vamos olhar aqui para a figura, olhando os eixos que estão pintados em amarelo. Tá ok? Então, para formular esse problema, a gente considera esse sistema, né, de coordenadas, e você tem os dois corpos que estão aí de massa M1 e M2, que a gente chama de primários. Eles se movem em órbita circular, né? Então, tanto P1 como P2 está descrevendo uma órbita circular aqui em torno do ponto B, que é o centro de massa, certo? Nesse sistema referencial em amarelo. Mesma coisa P2. E você agora está considerando o terceiro corpo P3, de massa M3 infinitesimal, né? Massa muito pequena. De tal forma que o movimento dos primários não é influenciado pela força gravitacional M3. E você quer agora estudar qual é o movimento da partícula P3 atraída, né, pela força gravitacional desses dois corpos. Tudo bem? Para melhor descrever e formular esse problema, né, a gente coloca um novo sistema de coordenadas, certo? Que eu estou chamando aí o X chapéu e Y chapéu, pequenos, que eu vou pintar aqui na cor verde, certo? Como é obtido esse sistema? Esse sistema é construído a partir do sistema inercial, certo? O sistema X, Y maiúsculo, chapéu, de tal forma que essa linha, né? De tal forma que essa linha que contém os primários e o centro de massa está girando em torno do centro de massa, e isso vai definir agora o eixo dos X, fixo, certo? Então, para esse movimento, ou seja, eu estou pensando que esse sistema de coordenadas em verde está girando com a mesma velocidade em relação à origem, com a mesma velocidade que os primários. Logo, portanto, em relação a esse referencial, os primários estão fixos, sempre sobre o eixo X pequeno chapéu. Esse sistema de coordenadas é chamado de um sistema de referencial girante. Ok? A questão é como obter, passar de um sistema para outro, né? Então, a gente vai explicitar isso matematicamente, como a gente passa do sistema inercial, com as letras maiúsculas, para o sistema girante. Então, aqui na figura, a gente está considerando P1 com massa mu, P2 com massa 1 menos mu, e de tal forma que a gente vai considerar o sistema referencial girante, definindo a seguinte mudança de coordenadas, certo? Então, para chegar a esse sistema girante e
nesse referencial girante, de tal maneira que P1 e P2 estejam fixos, a gente define a mudança de coordenadas dado pela equação 11, certo? Que é uma rotação, né? Se você observar, isso é uma rotação em torno da origem. Claro que, lembra que eu estou supondo que a velocidade angular que os primários se movem, né, é igual a 1. Ok? Então, se você aplicar, né? Claro, uma observação aqui que eu não construí explicitamente as equações de movimento, né, no sistema inercial, ok? Já vou formular o problema, já vou escrever o problema todo nesse novo sistema de referencial. Então, né, nessa figura, eu estou considerando P1 e P2, com massa M1 e M2, como eu disse anteriormente, de tal forma que as coordenadas, agora, nesse novo sistema de P1, são fixas e de P2 também, né? São fixas nesses dois pontos. De tal, tem que ser escolhido dessa forma, tá? De maneira que o centro de massa seja a origem. Agora sim, né? Então, a função hamiltoniana que governa o movimento dessa terceira partícula, certo? Da partícula P3, é dada pela função hamiltoniana 12. Tá certo? Temos que observar o seguinte, que esse hamiltoniano é invariante com respeito à simetria S1, que é a simetria de reflexão em relação ao eixo do X, certo? Então, vou escrever aqui para a gente lembrar, né, que a simetria S1 aplica X, Y, PX, PY, estou omitindo aqui a variação de T, né, em X menos Y menos PX, PY. Né? Essa é a simetria S1 que a gente definiu dessa forma. Reflexão em relação ao eixo do X. Então, esse hamiltoniano tem essa simetria, ok? Ok, né? Vamos trabalhar agora para frente sempre nesse sistema de coordenadas girantes. A gente quer escrever esse problema 12, né? Esse hamiltoniano 12, e logo ter um problema perturbado, né? Com as equações de primeira ordem associadas. De tal forma que seja uma perturbação, né? Então, a gente escolhe epsilon como um parâmetro perturbador e define a seguinte mudança de coordenadas. Vou definir a seguinte mudança de coordenadas. X e Y como epsilon a menos 2 vezes o vetor x chapéu, y chapéu, e a gente troca os momentos associados por, perdão, aqui, epsilon px chapéu, py chapéu. Já vou explicar qual é o efeito geométrico, né, que essa mudança de coordenadas tem. Além disso, essa coordenada é uma coordenada epsilon simplética. Vou fazer uma observação, né? O que significa isso? Bom, quando a gente trata de sistemas hamiltonianos, né, a gente tem uma certa estrutura simplética associada a ele, e quando a gente aplica uma mudança de coordenadas, né, para estudar o sistema hamiltoniano associado à função hamiltoniana, a gente não pode aplicar qualquer mudança de coordenadas, né? A gente tem que aplicar uma mudança de coordenadas que tem uma certa propriedade importante, que a gente diz ela tem que ser ou simplética ou epsilon simplética, por exemplo, né? Onde epsilon é uma constante. E no caso que ela é mi simplética ou epsilon simplética, então a gente só aplica a mudança de coordenada à função e constrói as equações correspondentes. No caso que ela é mi simplética, a gente tem que acompanhar com um escalonamento no tempo. Isso para não destruir essa estrutura especial, né, que a gente está chamando de uma estrutura simplética do sistema hamiltoniano associado. Então, dito isso, né, então que essa mudança de coordenadas tem essa propriedade, quando a gente substituir essa mudança de coordenadas e fazer esse novo escalonamento do tempo, certo? A gente transforma o hamiltoniano 12, né? Esse hamiltoniano aqui acima da tela, 12, no hamiltoniano 13.
Observe que eu estou cometendo abuso de notação, né? No Hamiltoniano 13 deveria ter chapéu aí em todo mundo, certo? Então, para não sobrecarregar a notação, eu eliminei o chapéu, né? E cheguei, né, nesse Hamiltoniano 13, tá ok? Já feito todas as mudanças associadas à transformação simplética estrela, né? Bom, e aí vamos falar um pouquinho sobre esse problema 13, né? Esse problema, quando a gente tomou o problema restrito no plano, ele adicionou, né? Quando você olhava o problema 12 no sistema inercial, a função hamiltoniana não tinha esse termo que eu estou pintando em amarelo aí, né? Nas coordenadas, vamos supor que as coordenadas fossem as mesmas, né? Estou denotando XY maiúsculo por XY minúsculo, na equação 12. Então, quando você reescreveu nas coordenadas girantes, você adicionou esse termo que está em amarelo aí, certo? Esse termo a gente chama, na mecânica celeste, no problema de N-corpus, como o termo de Coriolis, certo? Que é um termo que está relacionado à força, relacionada à velocidade angular de giro aí do sistema, certo? Então, a gente acrescentou esse termo e o que aconteceu? Quando eu escrevi essa perturbação 13, observe que o Hamiltoniano 13 é uma perturbação desse termo amarelo que foi introduzido, né? Que é o termo de Coriolis. Então, a gente obteve uma perturbação do Coriolis, sendo que a primeira perturbação, ou seja, a força, né, que age nesse problema, as forças que agem nesse problema são a força de Coriolis, devido ao termo Coriolis, e a força gravitacional. Mas, olha só, vamos entender um pouquinho melhor isso. Quando você passou do sistema Q, né? Desculpa, aqui eu tenho Q, XY, e passei para as coordenadas Q chapéu, X chapéu, Y chapéu. E quando eu cheguei em 13, eu eliminei o chapéu. Então, essa mudança de coordenadas satisfaz, né? A norma de Q é igual a epsilon menos 2, a norma de Q chapéu. Olha, observe o seguinte, se epsilon é suficientemente pequeno, a norma de Q se torna arbitrariamente grande, certo? Então, no sistema inercial, a partícula infinitesimal está muito, muito distante dos primários, certo? Está muito distante dos primários. Então, você lá muito distante dos primários, como é que você sente a força gravitacional que age nesse sistema? Quando você está muito, muito distante, você sente essa força com os dois primários estando na origem, né? Porque a distância entre eles é muito pequena comparado com a distância da partícula infinitesimal. Então, você sente essa força como os dois primários estivessem na origem. Mas o potencial assim visto é como se fosse o problema de Kepler, né? Então, por isso que a primeira aproximação aqui, né, do Hamiltoniano é o problema de Kepler, certo? Então, a força gravitacional, a segunda força gravitacional que a gente sente, embora muito pequena, é devido ao potencial kepleriano. E a força principal, né, a maior força que o sistema experimenta é a força devido ao termo de Coriolis. Certo? Então, essas são as interpretações geométricas desse problema quando você faz essa mudança de coordenadas, né? E essa mudança de coordenadas tem o efeito de você jogar a partícula infinitesimal para muito longe dos primários. Bom, tendo isso em mente, né? Agora a gente construiu um problema perturbado, né? A gente vai... A segunda etapa é escolher coordenadas boas, certo? De tal forma que a gente pode tratar esse problema. Então, eu vou usar as coordenadas polares, né? Porque eu estou com um problema no plano, e vou reescrever esse problema 13 em coordenadas polares, certo? Então, fazendo isso,
o Hamiltoniano 13 assume a forma 14. Né? É simplesmente observar que essa expressão aqui é o problema de Kepler, né, em coordenadas polares, e esse termo aqui é o momento angular, né? O momento angular da partícula. Bom, associado ao Hamiltoniano 14, a gente vai construir o sistema Hamiltoniano, certo? Então, o sistema de primeira ordem nas variáveis polares, né, em coordenadas polares, é descrito pelas equações 15. Então, vamos lembrar do qual é o nosso objetivo, né? A gente quer encontrar uma solução periódica, certo? Como a gente quer tratar sistemas hamiltonianos que são uma perturbação de um problema que a gente conhece, as soluções periódicas, né? No meu caso, é o hamiltoniano que está em verde aí, né? Eliminando epsilon, ou seja, fazendo epsilon igual a zero. Escrever a solução como uma perturbação das soluções desse problema não perturbado, e aí a gente precisa usar aquelas equações variacionais que a gente falou acima, e usar as condições de simetria, porque a gente viu que o sistema possui a simetria S1, né? Então, esse é o processo que a gente vai fazer da agora em diante, né? Então, a gente primeiro vai procurar soluções do problema não perturbado. Então, considere o sistema 15 com epsilon igual a zero, certo? Que é o sistema associado ao Hamiltoniano 14 com epsilon igual a zero. Então, é fácil resolver esse sistema, né, em coordenadas polares, e você obtém como solução φ0, né? R0 constante, menos T mais θ zero, 0 e θ zero, certo? E tomando R0 igual a zero, essas soluções, facilmente a gente vê, né, como estão coordenadas polares, são soluções circulares e cujo período é 2π, né? Porque θ é uma variável angular, lembrando disso. E, claro, que essas soluções têm raio fixo, né? Raio R0. Então, são soluções com raio R0, são 2π periódicas, né? São 2π periódicas, círculos 2π periódicos. Ok, agora vamos caracterizar, já encontramos a primeira etapa, já resolvemos o problema não perturbado. Agora, vamos caracterizar nessas coordenadas quando é que a gente tem uma interseção ortogonal com o eixo do x, né? Porque o eixo do x aqui é o subespaço fixo pela simetria, certo? Então, para a gente construir uma solução, eu só vou acrescentar uma página aqui, só um minuto, para mim fazer uma figura e a gente falar um pouquinho mais sobre a simetria. Então, olha só, né? Você está lá no plano. Você está lá no plano. E você sabe, né, que você tem a simetria de reflexão em relação a x, então você quer tomar uma condição inicial, né? Você quer uma solução que começa em t igual a zero sobre o eixo x, com uma velocidade perpendicular ao eixo x, portanto, para cima ou para baixo. Então, a condição de simetria que diz que, olha, no tempo t igual a t sobre 2, você precisa voltar, né, ao conjunto fixo, né, ao eixo x, e precisa também estar com a velocidade ortogonal, ou satisfazendo a condição de simetria, certo? Então, a gente quer essa condição. Mas observe que uma solução, né? Então, aqui a gente está escrevendo uma solução do problema geral, né? Uma solução do problema 15, do problema perturbado. Então, quando é que uma solução intersecta ortogonalmente o eixo do x em t igual a t0? Então, é suficiente
você começar com θ igual a 0, né? O módulo π, e você ter R de T0 igual a 0. Então, essa condição é uma condição suficiente para você começar sobre o eixo de simetria, saindo perpendicular, com velocidade perpendicular. E a mesma coisa são as condições em T igual a T sobre 2, né? As mesmas condições devem ser satisfeitas em T0 igual a T sobre 2, na metade do período da solução. Então, vamos escolher uma condição inicial, certo? Para a órbita circular, de tal forma que tem essa propriedade. Então, lembra, né, que a gente chegou à conclusão que θ tem que ser 0, o módulo π, vamos tomar θ0 igual a 0. E, claro, bom, isso aqui é circular, né? A gente tem que R0 é 0, essa condição era trivialmente satisfeita. Então, a solução do problema não perturbado com condição inicial y0 é uma solução circular 2π periódica, certo? Bom, explicitamente a solução é dada dessa forma nas coordenadas polares. O que a gente faz em seguida? A gente perturba a condição inicial y, certo? A gente perturba a condição inicial y, mantendo as condições de simetria, né? Então, a gente parte numa vizinhança, de novo, né? A gente parte numa vizinhança, aqui eu tinha y0, aqui eu vou tomar y, né? Numa vizinhança, mantendo a condição de simetria, certo? Então, essa condição inicial tem que ser tomada dessa maneira, né? Explicitamente, R está próximo de R0 e θ está próximo de θ0. Certo? Esse é o primeiro passo. Então, por isso que eu deixei em azul aqui, né? Para a gente lembrar que tem que perturbar a condição inicial. Só para manter a notação de como eu escrevi as equações variacionais lá no início da aula, pessoal, eu vou reescrever o sistema hamiltoniano 14, né? Que a gente tinha perturbação. A gente está com o sistema hamiltoniano em 14, e de uma forma conveniente para reescrever as equações, a aproximação da solução. Então, ele é da forma H0, né? A gente já viu que H0 é menos θ, mais epsilon ao cubo, o termo H1, certo? Onde H1 é o problema de Kepler em coordenadas polares. Certo? Então, utilizando aquele resultado, né, das equações variacionais que a gente desenvolveu, a gente constrói a expressão para a solução, certo? A gente vai construir a expressão para a solução do sistema 15, certo? Numa vizinhança da solução φ0, né, que é a solução do problema não perturbado. Então, esse lema é a aplicação das equações variacionais descritas acima, em que descreve, olha só, em coordenadas polares, a solução é escrita dessa maneira, né, onde eu estou escrevendo com condição inicial y, né, com condição inicial y. Então, essa é a solução em coordenadas polares, em que cada coordenada da solução, observe, é a aproximação, tem como primeiro componente a solução do não perturbado, né? Estou escrevendo também a solução em coordenadas do problema não perturbado, certo? Estou chamando R índice 0, mais a aproximação em epsilon, onde a solução, né, da primeira aproximação é dada por essas expressões aqui. Certo? Isso é só você aplicar as equações variacionais. Aqui eu não tenho na última, né, porque o termo de ordem 3 é 0. Tá ok? Então, o lema te dá a aproximação da solução do perturbado como aproximação na vizinhança, né, da solução do problema não perturbado. Ok? Dado a condição inicial y, a solução do problema não perturbado está escrita aqui explicitamente. Então, quando é que eu vou ter que essa solução, né, do problema não perturbado
é S1 simétrico, certo? Então, eu preciso garantir que no instante t sobre 2, certo? Para um certo t, essa solução volta a interceptar o eixo do x de maneira ortogonal. Lembra que em coordenadas polares significa que eu tenho que ter o θ um múltiplo de π, certo? E eu preciso R igual a 0. Então, eu preciso resolver essas equações. Encontrar y, né? T, de tal forma que isso acontece. Então, observe que, se você olhar as equações 18, né, você vai trabalhar só explicitamente com a equação em θ e a equação em R. Certo? Você só vai trabalhar com essas duas equações para resolver as condições de periodicidade, né, da simetria S1 que estão postas aqui. Primeira coisa a observar, né, que eu vou resolver explicitamente essa equação aqui, né, porque eu quero construir a aproximação da solução em R, né, a variável do momento associada à posição R. Então, eu posso resolver, né, essa equação facilmente, já que quando eu vou aplicar na solução φ0 com condição inicial y, né, a derivada de H1 com respeito a R está aqui. Né? Isso aqui ainda cometi um abuso de notação, ainda tem que ser avaliado em φ0 de tal y. Certo? Só que quando avaliado em φ0 de tal y, lembra que a variável R é R, θ a gente chamou de θ também, né? Então, fica essa mesma expressão. Agora, você avalia na solução, só que todas essas variáveis que aparecem aqui, o θ é constante, o R é constante, não depende de t, então a integração aqui é fácil, né? Então, você resolve facilmente e chega nessa equação 19. Então, você tem explicitamente a expressão para essa aproximação na variável R. Ok, então, eu vou usar, né, essa expressão aqui, né, nessa equação aqui, usando a solução completa na expansão em epsilon. Então, usando essas duas equações, né, e a equação 19, a gente chega às seguintes equações de periodicidade que precisam ser resolvidas na variável R. Então, eu faço uma observação importante aqui. Eu vou fixar em y a variável θ como sendo igual a θ0. Lembre, eu tomei y uma perturbação, né? Eu tinha R0, 0, 0, θ0. Tomei uma perturbação. A princípio, essa perturbação é da forma R0, 0, θ, certo? Θ que pode ser escolhido como uma variável, mas eu vou fixar θ0, certo? Então, a minha condição inicial só vai ter variação na coordenada da posição R. É suficiente eu fazer isso para mim resolver o meu problema. Eu comentei isso na primeira aula, certo? Que quando eu resolvia o sistema de equações, eu poderia usar, eu tinha um caso particular em que eu ia usar o período t como variável, certo? Então, eu poderia fixar a xnésima variável, né? Poderia fixar e usar o tempo como variável para resolver de forma implícita as equações de periodicidade. É isso que eu estou fazendo. Não precisava fazer isso, mas é suficiente para mim encontrar uma família de condições iniciais. Bom, então eu preciso resolver as equações que são dadas em 20. Certo? Preciso resolver essas equações na variável R no tempo t igual a t sobre 2. Bom, da primeira equação, né, se você calcular a primeira equação em R igual a R0, em epsilon igual a 0, em t igual a t sobre 2, você tem que resolver somente essa equação aqui. Né? Somente essa equação aqui que a gente precisa resolver. E essa equação é resolvida, né, desde que você escolher t igual a 2π. Certo? Outra observação, né, que quando eu vou escolher θ como múltiplo de π, eu escolhi θ como sendo menos π. Certo? Eu escolhi θ como sendo menos π porque é suficiente para mim dar uma volta, né? O primeiro, como θ é uma variável periódica,
se você começar em θ0 e andar π unidades, você volta para o eixo x, né? Se você começou no eixo x. Você poderia dar m voltas, né? Você poderia escolher de tal forma que θ em 0, em t sobre 2, fosse menos mπ, né? Fosse menos mπ. E aqui, então, você teria um n, que seria o número de voltas que a órbita periódica dá para fechar, né? Mas eu vou escolher o menor m possível, que é m igual a 1. Poderia se fazer dessa forma também. Ok, então, a primeira equação é satisfeita desde que eu escolhi t igual a 2π sobre 2. Se eu avaliar t, a F2, né, a segunda equação, em t igual a t sobre 2, certo? Em epsilon igual a 0 e r igual a r0, eu tenho essa equação que está aqui, né? Eu chego a essa expressão. Então, eu preciso resolver essa equação aqui em r0 e θ0. Então, desde que, se você tomar r0 igual a θ0 quadrado, você vai ter o zero que você quer, né? Você vai anular F2. Mas agora tem que observar o seguinte: θ0, certo? É o momento angular, é igual a r0 quadrado. Por que isso? Né? Uma simples conta mostra isso, porque θ de t é norma de r vetorial r ponto, né? Em t. Só que é possível mostrar que θ ponto é zero, então θ não depende de t. Então, eu posso calcular o θ em θ0. Só que isso é norma de r em t igual a zero, norma de r ponto em t igual a zero, vezes o seno de θ, né? Onde θ... Desculpa, vou ter que usar outra letra aqui. Vou usar, para a gente não confundir aqui, vezes o seno do ângulo entre r e r ponto, né? Vou chamar ômega. Só que observe que a condição inicial que a gente está tomando, em t igual a zero, certo? É tal que a posição é ortogonal à velocidade, né? Então, o que acontece? W é 90 graus, né? Π sobre 2. Portanto, isso é igual a norma de r de t0 vezes a norma de r ponto de t0. Mas a norma de r ponto de t0 é igual a r0, que é igual a norma de r de t0. Eu tenho r0 quadrado. Então, θ0 é r0 quadrado. Então, eu preciso que isso seja satisfeito e preciso que isso seja satisfeito. Então, isso vai implicar que você deve tomar R0 igual a 1. Certo? Você deve tomar R0 igual a 1. Você vai ficar com R0 igual a R0 na quarta, né? Então, você tem que tomar R0 igual a 1. Por outro lado, se eu diferenciar esse sistema, né, que eu quero resolver implicitamente, sistema 20, com respeito às variáveis t e e, então avaliar em t sobre 2, né? A gente escolheu t igual a t sobre 2, em r igual a r0, como as variáveis da condição inicial, em epsilon igual a 0, você obtém essa matriz que está posta aí. Aqui eu coloquei estrela porque não interessa esse termo aqui para nossas contas. Tudo bem? Ok. Feito isso, certo? Eu vou calcular o determinante dessa matriz. Eu quero que esse determinante seja distinto de zero para poder aplicar o teorema das funções implícitas, certo? Então, calculando o determinante, usando as condições que estão aí, né, que R0, θ0 ao quadrado, você chega a essa expressão. Aqui independe de R0, né? Mas R0 é 1, então isso fica menos t sobre 2, que é distinto de zero. Ok, estou na condição de aplicar o teorema da função implícita. E, dessa forma, resolver implicitamente encontrar uma função tal, que depende de epsilon, uma função r que depende de epsilon, de tal forma que tal de zero é t sobre 2, e r de zero é igual a r0, que tem que ser 1. Tá? E de maneira que eu resolvo as equações de periodicidade, né? Para todo epsilon maior que zero e suficientemente pequeno. Então, eu obtenho que FK de tal epsilon, R epsilon, θ0 epsilon, é igual a zero
para todo epsilon suficientemente pequeno. Ou seja, eu encontro uma família de condições iniciais parametrizada em epsilon, né? Dado dessa forma, ou seja, θ0 está fixo. E o θ0 aqui, na verdade, né, se você analisar as equações que estão postas acima, tem que ser mais ou menos 1, né? θ0 tem que ser mais ou menos 1. Então, de tal forma que esse y que a gente encontra é uma família de condições iniciais, de tal forma que gera uma solução S1 simétrica do problema perturbado, onde nas variáveis originais, certo? Observe que eu resolvi o problema nas variáveis escalonadas, né? Onde escalonei as variáveis em epsilon. Então, se você voltar para as variáveis originais, né? Você vai ter que o período é dado em primeira aproximação por 2π epsilon a menos 1, e cujo raio da solução que vai ser continuada é epsilon a menos 2, certo? Desde que epsilon é suficientemente pequeno, essa órbita tem raio extremamente grande. Claro, porque a gente tinha discutido anteriormente, né, qual era o efeito da mudança de coordenadas que a gente realizou, que jogava a partícula infinitesimal para muito longe. Tá, ok? Então, a órbita periódica nas variáveis originais tem um raio muito grande, né? Ou seja, está muito afastada dos primários. Eu só quero deixar um exercício, certo, para vocês, que consiste no seguinte. Lembra que eu tomei uma decisão em um certo momento aqui, onde eu escolhi a condição inicial só perturbando a variável R, né? Porque eu fixei o θ. Lembrem disso? Eu fixei o θ, como sendo θ igual a θ0 na perturbação. Agora, vocês façam o seguinte, ao contrário, né? Que você tem essa possibilidade de tomar uma condição inicial no eixo X perturbada. Então, o exercício que eu coloco para vocês é fixem R0, e só olha a variação da perturbação da condição inicial sobre a variável θ. E segue resolvendo o problema. Então, você vai achar uma nova família de condições iniciais aqui, né? Dessa forma. Tá ok? Então, consiste em repetir o problema, né? A demonstração que está aí, a partir da equação 20, né? Você vai reescrever as equações 20, né? As equações agora ficam dependendo de T, R0, θ, epsilon. Ok? Então, quando você diferenciar aqui, vai ter que diferenciar com T com respeito a θ. E avaliar em θ igual a θ0. Então, eu deixo aí, uma outra maneira de você resolver esse problema. Encontrar soluções periódicas simétricas. Bom, então, qual é o resultado que a gente obteve aqui, né? Vamos voltar para o nosso problema original. Vamos voltar para o problema original. Vou pegar o mais explícito possível, que são as equações 15, né? Então, a gente mostrou que toda a órbita periódica do problema não perturbado com raio 1 e θ0 igual a mais ou menos 1, certo? E período t igual a 2π, pode ser continuada, certo? Pode ser continuada ao problema perturbado, cujas equações são 15, certo? Esse foi o resultado que a gente obteve. Toda solução nessas condições pode ser perturbada. Estou falando em coordenadas escalonadas. Eu tenho só um pouco tempo agora para falar, então eu vou fazer só um comentário, né? Que são para esse mesmo problema, certo? Para esse mesmo problema que a gente está tratando das equações 15, deixa eu só copiar e trazer aqui para baixo as equações 15 para vocês lembrarem. Então, para esse mesmo, eu estou considerando esse mesmo problema. Vou deixar aqui bem pequeno para a gente lembrar as equações 15. Certo?
Então, para esse mesmo problema, você considera o problema 15 truncado, né? Você elimina os termos de ordem superior a epsilon ao cubo. Então, se você considerar esse sistema truncando até a ordem 3, você mostra que essas soluções circulares, certo? Você mostra que essas soluções aqui são soluções circulares do problema truncado com esse período. Você mostra também que esse conjunto define uma seção transversal para o seu problema no nível H igual a H0, certo? E numa vizinhança da condição inicial que gera a órbita circular. Você também pode construir explicitamente a aplicação de Poincaré, né? Se você chamar x as coordenadas da aplicação de Poincaré, aqui é 2-dimensional, certo? Só é dado pela solução dado na variável r, né? E sua conjugada, certo? Onde y é dado por essa expressão e tal é o tempo de retorno. E, bom, aí você explicita, né, constrói usando as equações vibracionais ou aplicação de Poincaré nessa vizinhança. Você mostra que ela tem essa expressão, onde essa função P minúsculo é uma função auxiliar, né, que é a primeira aproximação da aplicação de Poincaré, tem essas propriedades, certo? Em particular, essa aplicação tem autovalores dessa forma e, portanto, é não singular. Você define essa função auxiliar e mostra que ela satisfaz essas condições, né? Ou seja, ela é não singular, né? A diferencial aqui em relação a x é não singular, e no 0, 0 vale 0, portanto, aplicando o teorema das funções implícitas, você chega a encontrar um ponto fixo, né? Uma família de condições iniciais x epsilon, de tal forma que para todo epsilon, x epsilon é um ponto fixo da aplicação de Poincaré. Por que eu falei muito rápido aqui? Porque esse é um resultado clássico, né? Que está no livro do Ken Meyer e do Daniel Hoffman, certo? A introdução a sistemas dinâmicos hamiltonianos e o problema de N-corpus, certo? Então, esse resultado está lá, né, de forma explícita, resolvido, né, para esse mesmo problema, mas observe que ele é feito de maneira distinta, porque ele considera aqui uma solução do problema truncado até a ordem 3, e ele continua essa solução para o problema completo, certo? Qual é a relação entre as órbitas que podem ser continuadas, certo? Se a gente observar do que eu acabei de dizer e olhar para essa relação que estabelece as órbitas que podem ser continuadas, se vocês observar, são as mesmas, né? São as mesmas órbitas do problema somente para R igual a 1 e para θ igual a mais ou menos 1. São maneiras distintas de olhar esse problema perturbado. Por que eu não fiz com detalhes esse comentário? Porque está lá no livro, né? É um resultado clássico, e eu queria mostrar uma outra maneira, usando a simetria, para você continuar essas soluções usando a simetria, né? Ter soluções periódicas obtendo a simetria. Ok? E, bom, então, a gente começou inicialmente... Só um último comentário, é que eu quero falar de um problema de pesquisa nesse sentido, né? A gente estava estendendo, né, o problema que a gente estava falando. Se você lembrar, o problema que eu estava falando era esse, né? Eu tinha uma perturbação desse termo, e na primeira perturbação eu tinha o problema de Kepler, né? Posso parar aqui no meu problema. E alfa aqui, né? O problema que eu tratei lá era alfa igual a meio, e eu estava em R2, né? Eu estava em R2. Então, vamos generalizar o problema.
Agora, a primeira perturbação é um potencial quase... o problema de dois corpos com potencial quase homogêneo, né? Porque agora eu tenho esse parâmetro alfa que está aí. E mais do que isso, não é só isso. Bom, se A igual a 0, B igual a 0 e C igual a 0, eu tenho a primeira perturbação, o problema de dois corpos com potencial quase homogêneo. Se eu tomar alfa igual a meio, eu estou no caso tridimensional do caso bidimensional que eu acabei de falar. Então, esse é um problema de pesquisa que eu estou tratando, né? Que eu estou tratando nesse momento, que é generalizar aquele problema mais simples, certo? Então, agora, a primeira perturbação tem 3 parâmetros, né? Tem o parâmetro alfa, tem o parâmetro A, B e C. Em particular, eu quero trabalhar em problemas onde A é igual a menos B, certo? Então, esse termo aqui se transforma numa nova variável x² menos y². Em particular, a perturbação não tem simetria axial. Então, eu estou obtendo órbitas periódicas desse problema de pesquisa, que é uma generalização, né, do problema mais simples que a gente acabou de discutir. E aí tem várias aplicações na mecânica celeste, onde a perturbação do Hamiltoniano obtém essa forma 21, para a escolha de algum A, B e C e alfa conveniente. Então, era só para colaborar com vocês e relacionar o que eu acabei de discutir com um problema mais geral. E eu estou tratando esse problema 21 no sentido de obter soluções simétricas, né? O problema tem simetrias, né? Dá para obter simetrias discretas, que é o eixo X e o plano YZ, por exemplo, e eu quero obter soluções para esse problema, soluções simétricas, no caso tridimensional, né? Porque até a aula de hoje eu só falei no caso bidimensional, no caso de dependência regular de parâmetro e no caso de sistemas autônomos. Bom, pessoal, era isso que eu tinha preparado para falar nesta aula número 2 para vocês, certo? Como eu tinha prometido na última aula, apresentar continuação de órbitas simétricas no problema aplicado, né, no problema de sistemas dinâmicos hamiltonianos. Não sei, Stefanella, se você quer fazer um intervalo. Sim, podemos fazer 10 minutos e depois, muito obrigada. Então, vamos agradecer o Ângelo para essa parte, para as 2 aulas. Acho que depois vai ter a Lúcia, não? Que vai... Isso. Então, vamos agradecer o Ângelo, por gentileza, tá? Todo mundo. Então, sim, vamos dar 10 minutos, daqui a gente volta com a Lúcia. Obrigadíssima. Vamos dar uma pausa aqui para gravar. Então, prazer ter a Lúcia Brandão Dias, que foi da UFS e agora é na Universidade Federal de Rondônia. Então, é a primeira do Norte a falar. Vamos incluir a Rondônia no mapa da nossa universidade. O grande prazer de ter mais visibilidade do Brasil. E a Lúcia, com certeza, excelente trabalho. Então, Lúcia, por favor. Obrigada, Stefanella, pelo convite, né? É um prazer para mim poder contribuir, né? E falar um pouquinho da continuação analítica do Poincaré, continuando o que o Ângelo estava falando. E como o Ângelo falou no início, né, na terça-feira, a gente dividiu em 2 partes. Ângelo falou da versão clássica, que é o método da continuação analítica usando o teorema da função implícita, e aí ele apresentou 2 técnicas, né? A técnica usando o mapa de Poincaré, que foi a técnica que o Poincaré utilizou nos trabalhos dele, e a técnica usando simetrias, que a gente trabalha com a equação de periodicidade, né? Diretamente com a solução e aquelas equações variacionais de primeira aproximação que ele mostrou. E aí, a segunda parte seria a que a gente denominou como versão via Arestorff, que é quando o teorema da função implícita clássica não pode ser usado. A gente vai usar um teorema
o teorema da função implícita de Arestófanes, vamos dizer assim, tá? Então, tudo tem a ver com a dependência do campo em relação ao parâmetro, né? Que tipo de dependência é? Se a dependência for diferenciável, a gente pode usar a versão clássica, se não for, não pode. Então, para falar um pouquinho, exemplificar, dar problemas onde acontece esse tipo de coisa, eu pensei, nesse primeiro momento, a gente falar um pouco, exemplificar alguns exemplos, alguns problemas, né, da mecânica celeste. Agora eu não consigo rola só assim. Agora ele abriu para mim o Zoom. Espera aí, 5 minutos de problemas técnicos e a gente continua. Sim, sim. Sim, foi minha culpa que sugeri de apertar aquele botão. Agora fica... Agora foi. É que essa mesa digitalizadora, até hoje, eu não me entendo muito bem com ela, assim, em algumas funções. Então, aí eu separei alguns problemas e vamos começar pelos problemas de Kepler, né? O problema de Kepler é um problema da atração de uma partícula à origem, né, de um sistema de coordenadas. Então, a força é desse tipo, né? A força exercida na partícula é desse tipo, e a equação de movimento vai ser dada por isso aqui, né? Deduzido pela segunda lei de Newton, massa vezes aceleração igual à força resultante que atua no sistema. No caso aqui, é a partícula atraída para a origem do sistema de coordenadas adotado. Então, a função hamiltoniana, né, a gente vai trabalhar com sistemas hamiltonianos. Então, a função hamiltoniana do problema de Kepler é um problema hamiltoniano, e a função hamiltoniana dele é essa daqui, tá? O potencial é o kappa, dividido pela norma do vetor posição. E como lá na frente eu vou também apresentar o problema de Kepler em coordenadas giratórias, e aí eu aproveitei e já coloquei aqui o problema de Kepler em coordenadas giratórias. Coordenadas giratórias que a gente vai usar aqui seria, por exemplo, fixe o eixo Z e coloque o plano XY para girar, certo? E aí, nesse novo sistema referencial, você escreve esse problema, né? Aqui está o sistema referencial, o E1 e E2, vão ser esses vetores, e o E3 fixado. Então, quando você reescreve o sistema de coordenadas, aí você deriva novamente o raio vetor, considerando esse sistema, faz alguma continha, papapá, e você chega no hamiltoniano. Essa é uma transformação simplética, então o caráter hamiltoniano vai ser preservado, e aqui você obtém a função hamiltoniana do problema de Kepler em coordenadas giratórias, e aqui aparece aquele termo de Coriolis, que era esse que o Ângelo estava falando agora há pouco. Tá? Bom, o segundo problema é o problema de dois corpos. O grande problema da mecânica celeste, né? Quem já ouviu alguém falar alguma palestra de mecânica celeste, a gente sempre fala do problema dos N-corpos. Então, o problema dos N-corpos é o problema da mecânica celeste. Quando o N é igual a 2, a gente chama o problema dos dois corpos, esse problema está totalmente resolvido, né? A gente consegue explicitar as soluções, é um problema integrável, então ele está completamente resolvido. Então, o que é o problema dos dois corpos? Você solta duas partículas massivas no espaço, sujeitas à atração gravitacional mútua entre elas, dá uma condição inicial e pergunta para onde é que elas podem ir com aquela condição inicial que você deu. E aí, como é que a gente modela esse problema? Do jeito que eu estou fazendo aqui para dois corpos, vai ser semelhante para N corpos. Você pega a segunda lei de Newton, força vezes massa vezes aceleração, igual à força resultante que está atuando na partícula de massa M1. Aqui é a equação
devido à força de massa M1, né? Então, a massa dela vezes a aceleração dela, igual à força resultante que está atuando nela. Então, como só tem a massa M2, então só tem a força gravitacional devido a M2. Então, essa partícula se sente atraída por essa, e a força é a força gravitacional, né, que é proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá? Então, essa é a equação de movimento de M1, analogamente você deduz a equação de M2. Então, esse problema a gente consegue reduzir ao problema de Kepler, né? Consegue enxergar esse problema, a equação de movimento fica assim, tá? Então, como que a gente reduz? A ideia é o seguinte: você pega o centro de massa do sistema, coloca a origem, agora estabelece um novo sistema de coordenadas, onde a origem está no centro de massa desse sistema, que a gente chama de coordenadas baricêntricas, e considera um novo vetor posição em relação ao centro de massa, que agora passa a ser a origem do novo sistema de coordenadas, certo? Naquele PDFzinho que eu estava tentando mostrar, que agora eu não consigo trocar de tela, mas eu vou mandar para a Stefanella, naquele PDFzinho, eu tentei colocar os passos, o passo a passo, dessa frase que eu coloquei aqui, né, que ela é bem resumida, bem objetiva, mas dentro dela tem um monte de passozinhos, mas podemos reduzir esse sistema ao problema de Kepler. Então, geometricamente, eu estou tentando dizer aqui o que é que a gente faz podemos reduzir, nessa redução. A gente adota a origem, o centro de massa do sistema como sendo a nova origem, considera os vetores posições agora em relação a esse novo sistema, né? Essas coordenadas que a gente chama de coordenadas baricêntricas, e toma o vetor diferença, você pega R2 menos R1, você vai considerar agora o movimento relativo. Então, quando você faz isso, você vai esse R aqui, ó, geometricamente, vai ser um vetor, a massa vermelhinha, não sei se dá para ver a cor aí, a massa vermelhinha é o que eu estou considerando de M1, e a massa azul é a massa M2. Então, quando você pega R2 menos R1, você vai ter o vetor R, né, apontando para a massa M2, e aí esse sistema, né, considerando o vetor posição R, vai ser geometricamente como se a massa M1 ela vai estar posicionada na origem do sistema, e a gente vai estudar o movimento de M2 em relação a M1. Certo? Então, essa redução causa esse efeito. Então, o problema de dois corpos se reduz ao problema de Kepler. E aí, esse R é esse vetor diferença. Então, quando eu acho uma solução para esse problema de Kepler, eu vou também estar achando uma solução para o problema de dois corpos. Tá? Lúcia. Oi. Desculpa, se você apertar Alt Tab, você alterna entre as janelas que estão ativas no seu computador. Ah, tá, pronto. Aqui tá, dá para ver? Sim. Dá. Perfeito. Então, aqui está o cálculozinho da redução, ó, a equação dos dois corpos, você toma... bom, isso aqui, se você fizer esse cálculo aqui, vai dar 0. Aqui está o vetor centro de massa, aí você considera o vetor centro de massa, a posição relativa, o vetor relativo em relação ao centro de massa, você deriva, vai ver que com respeito à aceleração vai ser igual, então a nova equação com o novo sistema de coordenadas baricêntricos vai ser essa. Então, você vai ter uma relação entre o R1 e o R2 nas coordenadas baricêntricas, e aí você consegue reduzir essa equação 3 a equação desse tipo aqui, 4. E, bom, isso aqui eu vou mandar para vocês darem uma olhada com calma, porque é tudo... Não dá para, né, absorver tudo em poucos minutos. Eu posso fazer isso o tratamento padrão, muito claro, Lúcia, mas às vezes você pode, para quem não conhece, não,
fica meio na margem de onde sai o centro de massa, etc. Não? Para assim, a gente conhece essa... Então, eu acho bom falar que tem simetria do hamiltoniano e tem simetria das equações. Aí tem o grupo galileiano e tudo isso. Aí isso se relaciona, depois esse tipo de simetria se relaciona ao centro de massa, etc., etc. Então, assim, tem esta, como se diz? São sempre assimetrias que vão gerar tudo isso. Certo. Somente um comentário, assim, que normalmente não se fala disso. Você está certíssima, essa é clássico, assim, padrão, assim. Ok, tá bom, desculpa. Tá, não, mas assim, eu posso me disponibilizar depois para falar mais? Sim, não estava somente fazendo um comentário do lado que às vezes não, porque tem simetria que são dos hamiltonianos, mas tem depois a simetria que são das equações, mas que não são dos hamiltonianos. Isso faz parte, quando é em R3, do grupo galileiano. A invariância, então, é isso que joga também um papel, mas se encontra no livro de Arnold, mas geralmente não se encontra na literatura. Estou somente fazendo um comentário. Tá bom. Tá bom, mas a hora que vocês precisarem me parar para ficar claro, porque assim, eu só me preocupo com a hora, porque para não cansar muito está você. claríssima, sim, está Tá. claríssima, está somente Mas, falando que porque, tem várias maneiras de ver a mesma coisa, somente isso. tá, então na hora que vocês, tudo bem, pode continuar assim, na hora que vocês precisarem me parar para ficar uma coisa mais clara, pode me parar. Então, aí o problema de Kepler, ele tem as integrais primeiras, a energia, o momento angular e o vetor de Laplace, que é o vetor que aponta para o pericentro. São integrais primeiras, né? Que são aquelas funções que, avaliadas na solução, ao longo do tempo, ela é sempre constante, né? Ao longo daquela solução ali. A gente chama de integral primeira. Então, no problema de Kepler, você vai ter, né, é onde que eu quero chegar. Se o momento angular for zero, né, se você tomar condições iniciais de modo que o momento angular é o vetor posição R, vetorial R ponto. Se o momento angular for zero, a gente vai ter o movimento retilíneo das partículas, tá? Então, o vetor posição vai ser proporcional ao vetor de Laplace, e aí o movimento ele é classificado como elíptico, parabólico ou hiperbólico, a depender da energia. Então, elíptico com colisão, porque você está no movimento retilíneo, se a energia for negativa, parabólico se for zero e hiperbólico se for positiva. E a mesma classificação é obtida se o momento angular for diferente de zero, né? Depende da energia. O problema que eu preparei, me prontifiquei e que eu trabalhei na minha tese foi esse aqui, o elíptico com colisão, né? Então, nesse problema, o parâmetro de perturbação aparece e faz com que o problema seja não regular, tá? Bom, mas vocês, como solução do problema de Kepler, a gente tem essas aqui. Quando C é diferente de zero, a gente separa em dois casos, o vetor de Laplace nulo e o vetor de Laplace não nulo. Se o vetor de Laplace for não nulo, você vai ter cônicas, aqui está as coordenadas das cônicas, as cônicas em coordenadas polares, né? Você vai ter cônicas. Então, eu peguei uma dessas soluções do problema de Kepler, que foi a elipse, para poder exemplificar aqui, tá? Então, se você pega uma solução do problema de Kepler, por exemplo, a elipse, né, supõe que as partículas estão se movendo dessa forma, no problema de dois corpos é correspondente a esse movimento entre os dois corpos. Ok? Então, um outro problema da mecânica celeste é o restrito dos três corpos. Você aplica você tem os três corpos, aplica a segunda lei de Newton, e você vai ter essas três equações aqui. Isso aqui em vermelho
como que é o que é o problema restrito? É o problema quando você tem 3 corpos, mas a massa do terceiro corpo é muito pequena em relação aos outros 2 corpos que a gente chama de primários. Então, como é muito pequena, ela não vai exercer influência sobre o movimento dos outros 2. Então, na equação de movimento do corpo 1 e do corpo 2, isso aqui é muito pequeno. Então, eu coloquei em vermelho, né? Isso aqui vai ser eliminado, não vai ser considerado, isso aqui também não. E aqui eu posso simplificar M1, posso simplificar M2 para poder enxugar aqui. Aqui também, a massa é muito pequena, né? A massa não é 0, mas ela é muito pequena. Então, eu posso simplificar aqui, de modo que esse sistema, ele se reduz. Essas 2 equações primeiras com respeito aos primários. Então, esse sistema desacopla, né? Quando você considera os 3 corpos massivos, ele é um sistema acoplado, que a gente fala. Por exemplo, a massa 1, ela vai ter influência da massa 2 e da massa 3, a massa 2 vai ter influência da massa 1 e da massa 3, então ele está todo acoplado para poder você achar as soluções, tem um grau de dificuldade aí. Quando você considera o restrito, esse sistema desacopla, de modo que eu posso resolver as 2 primeiras equações, de posse dessa solução, substituir aqui na terceira equação e achar a solução do terceiro corpo, tá? Então, as duas primeiras equações é um problema de Kepler e a terceira está aqui. Então, o potencial vai ser esse, da terceira partícula, e as distâncias vão ser essas, x3 menos x1t, né? y3 menos y1 de t ao quadrado, e assim por diante. Então, percebe que esse é um sistema não autônomo, né, a depender da solução kepleriana que tu escolha, tá? Então, se você escolheu a circular ou a elíptica e continua com esse sistema cartesiano aqui, então esse sistema é não autônomo. Agora, o que a gente faz na mecânica celeste é achar coordenadas adequadas para melhorar o meu tratamento ao problema, né? Era o que o Ângelo estava falando. Pega o problema restrito, coloca no sistema giratório, que aí ele não era autônomo, passa a ser autônomo, porque as partículas vão estar paradas, ou seja, o x1 de t, o y1 de t e o z1 de t não vai ser constante em relação ao tempo nesse sistema giratório. Então, é o que acontece muito na mecânica celeste, é isso. A gente sempre busca coordenadas adequadas para dar um tratamento melhor ao problema. Tá? Então, esse é o problema restrito. Aqui eu ilustrei com a solução elíptica dos primários, e aqui está o terceiro corpo. Então, nesse problema restrito, se eu considero, por exemplo, a órbita elíptica, tá? É isso que eu estava falando, eu posso dar um tratamento a esse problema e escrevê-lo em soluções mais adequadas para melhorar as minhas equações. Então, no caso de você considerar a solução elíptica para o problema kepleriano, então, eu tentei resumir qual seria as mudanças de coordenadas que você faria, tá? Para o teu hamiltoniano ficar melhor. Então, você sai das coordenadas baricêntricas, x3, y3, z3, no tempo t, aplica as coordenadas giratórias, certo? E vai para as variáveis que si, eta e zeta no tempo t ainda. Então, você está girando aqui, mas como a solução é elíptica, as órbitas, só girar não vai fazer com que os primários fiquem fixos nesse novo sistema de coordenadas. Por quê? Porque a minha solução é elíptica, né? Fosse circular, sim. Aí, o que a gente faz? A gente normaliza com esse novo sistema de coordenada, todos eles são simpléticos, então, o caráter hamiltoniano é preservado, tá? E aí eu vou para essas novas variáveis que eu denominei como xi barra, eta barra e zeta barra, no tempo t ainda. E aí, para você escrever no sistema adimensional, você faz um reescalonamento do tempo, e passa a considerar o novo tempo como θ, tá? Θ é aqui é o que a gente chama de anomalia, é esse θ aqui, tá? É a anomalia verdadeira.
Então, essa função hamiltoniana, depois dessas transformações todas, nessas novas coordenadas, ela fica assim. Olha só, que eu acho muito bela isso aqui. O epsilon aqui é a excentricidade da elipse, tá? Então, percebe que quando você faz epsilon igual a zero, eu digo muito belo porque tudo funciona muito bem, né? A matemática é muito bela, é exata. Se você faz epsilon igual a zero, se o negócio não está dando certo, é porque tem alguma coisa errada, a gente tem que procurar. Se epsilon é igual a zero, então fica zero aqui, né? Isso aqui deve dar o hamiltoniano do caso circular, porque quando epsilon é igual a zero, a excentricidade é zero, você vai ter um círculo, então deve dar o hamiltoniano do caso circular. E percebe que dá, porque quando você faz epsilon igual a zero, aqui fica só esse termo, você simplifica com esse, aqui vai ficar só 1 no denominador e vai ficar o potencial V, e o potencial V é exatamente esse, que é o potencial que aparece no caso restrito circular, tá? Então, bom, foi isso que eu coloquei aqui no próximo slide. Se epsilon é igual a zero, você tem o hamiltoniano do problema restrito circular. E como o que a gente quer falar aqui, né, nesse mini curso, é expor o método de continuação analítica no caso clássico e no caso não regular, não clássico, e sempre a gente está querendo olhar o sistema como perturbação de outro, né? Então, no caso aqui, esse hamiltoniano, o parâmetro perturbador, quem é o parâmetro perturbador, né? O parâmetro perturbador aqui, por exemplo, aqui o epsilon, eu posso ver o problema elíptico restrito, que é esse aqui, dos 3 corpos. Posso olhar o parâmetro perturbador como epsilon, e aí esse problema vai ser o problema perturbado do problema circular, né? Quando eu considero o parâmetro perturbador como epsilon. Agora também eu posso pegar o problema circular e agora considerar o parâmetro como a massa, μ. E quando você faz μ igual a zero aqui, ó, você vai ter exatamente o hamiltoniano do problema de Kepler. Então, o problema restrito circular, se você faz μ igual a zero, você vai ter o problema kepleriano. Perturbação, vai ser uma perturbação de Kepler, o problema restrito circular. Você pode vê-lo dessa forma, certo? E é exatamente de problemas vistos como perturbação de Kepler que a gente quer focar na hora de obter órbitas continuadas, tá? Então, aqui o problema do parâmetro perturbador, né? Que a gente sempre tem que ver o nosso problema, quando a gente está aplicando a continuação analítica, como um problema de perturbado, e perturbado, ou seja, quando μ é igual a zero, eu tenho um problema não perturbado, né? Quando μ é diferente de zero, é o problema perturbado. Então, o problema não perturbado, eu tenho que conhecer alguma coisa dele. Então, como o problema de Kepler é um problema integrável, que a gente conhece muito bem, então, na mecânica celeste, a gente vê muito, quando você trata de problemas com perturbação, as pessoas tratando problemas como perturbação de Kepler, né? Existem outras perturbações, como hoje mesmo falou. Então, por isso que eu vou focar em problemas como perturbação de Kepler. Então, quando o parâmetro de perturbação, o campo em relação ao parâmetro de perturbação é um campo diferenciável, você pega essa equação 1, consegue escrever usando série de Taylor, e de um modo que quando você faz μ igual a zero, né, ou o parâmetro μ igual a μ0, não precisa ser zero também, o parâmetro μ igual a um certo valor, você tem o problema não perturbado, e para μ diferente de zero, você tem um problema perturbado, né? Então, você usa a série de Taylor quando o campo é diferenciável. E quando o campo não é diferenciável, a gente vai, o que eu quero chegar, no final da exposição de hoje, a gente pode usar uma possibilidade, você expandir usando os polinômios de Legendre, tá? Então, como introduzir, outra forma de introduzir o parâmetro nas equações é usando o rescalonamento de variáveis, como o Ângelo fez para obter as órbitas cometas também,
Então, aí problemas que podem ser tratados como perturbação de Kepler agora, focando em perturbação de Kepler, né? A gente viu esses aqui eu fecho a minha observação, meu resumo de problemas da mecânica celeste que eu separei, certo? Então, nesses problemas aqui, a gente viu, por exemplo, que esse problema aqui pode ser perturbação do problema restrito, né? Um problema restrito elíptico, ele pode ser visto como uma perturbação do problema restrito circular. Esse problema aqui, restrito circular, pode ser visto como uma perturbação de Kepler, e outros também podem ser vistos como perturbação de Kepler, que é o que eu coloquei aqui nos slides que vem. Então, o problema de 3 corpos, né? Você tem as mesmas equações, só que agora não desacopla, né? Você está considerando os 3 corpos massivos, e você, considerando o sistema relativo entre eles, ó, você calcula, você considera M1 na origem e subtrai a equação 2 das equações 1 e 3, e aí você estuda o movimento relativo. Então, nessa figura aqui, a massa M, que está aqui, vai ser a massa M2, e a massa M' vai ser a massa M3. Tá? Então, olhando no sistema relativo, então, o problema de 3 corpos, eu posso vê-lo dessa forma, e aqui a gente vai estudar, as equações de movimento vão ficar assim, ó. Essas equações de movimento estão me dizendo o seguinte, o movimento de M, tá? Em relação a M1, com a influência da massa M', tá? Então, as equações de movimento ficam assim, percebe que, bom, para poder chegar nessas equações é um caminho, mas a gente consegue escrever as equações, ó, e deixar bem claro a evidência que esse problema pode ser considerado intuitivamente, geometricamente, a gente já percebe isso. Se essa massa aqui ficar com a massa muito pequena, essa massa M não vai sentir a atração gravitacional da massa M', né? Se ela for pequena, a M vai sentir mais a atração gravitacional de M1. Então, esse problema vira um problema de Kepler, certo? Então, se eu faço M igual a 0 aqui nas equações, percebe que as equações também retratam isso. Se eu faço M' igual a 0, aqui no potencial, ó, essa parte aqui do potencial vai embora. Então, eu fico só com um movimento kepleriano aqui, tá? Então, o problema de 3 corpos, se você considera a terceira massa aqui nula, pode ser visto como problema de perturbação de Kepler, ok? Aqui está o movimento, aqui está a partícula de massa M, né? No movimento, elíptico em torno de M1, e aí a partir da presença do M', né? Do terceiro corpo, essa órbita, ela é modificada, perturbada, tá vendo? Outro problema é o problema circular dos 2 corpos que eu já falei, né? Que aqui o parâmetro perturbador é a massa. Se você fizer a massa igual a 0, você vai ter um Kepler também. Problemas envolvendo corpos maciços, por exemplo, você tem um disco de massa homogênea, centrado na origem, e você tem uma partícula infinitesimal no espaço. Então, essa partícula vai sentir a atração gravitacional do disco, tá? Então, quando você modela esse problema, você chega nesse potencial. M é a massa do disco, é um disco homogêneo, densidade constante, e B é o raio do disco. Então, o potencial, ele fica com essa expressão. Percebe que se você fizer B igual a 0, ou seja, se o raio do disco for pequeno, essa partícula vai enxergar o disco como se fosse uma massa presa aqui na origem, né? Então, um problema de Kepler também, tá? Então, esse problema também é uma perturbação de Kepler. Esse problema foi tratado na tese do Ângelo, está disponível nesse endereço. Esses cossenos que aparecem aqui é exatamente devido à expansão de vida Legendre. Ângelo usou a expansão de Legendre para poder conseguir escrever esse problema como perturbação de Kepler, tá?
E o problema restrito espacial elíptico, que é o que eu trabalhei no meu doutorado, é esse aqui, olha só. A órbita kepleriana que eu escolhi, né? E meu orientador, o Cláudio Vidal, foi essa. A gente, vamos trabalhar com esse movimento aqui, o momento angular igual a 0, o movimento retilíneo, fixa essa órbita para os primários e vamos ver o movimento da terceira partícula sob influência dos primários se movimentando dessa forma. Tá? Então, é um problema não autônomo. O movimento dos primários, a gente escreveu dessa forma, como a função ρ de t, que é a função de diferença, né? A distância, escrevemos o movimento do primário em relação à distância. Essa distância varia com o tempo, porque os primários estão batendo e voltando, né? Fisicamente isso não acontece, né? Na vida real, mas esse problema serve para aproximar problemas de corpos celestes que têm a órbita dele, a excentricidade é muito próximo de 1. Tá? Então, a equação de movimento. Percebe, os primários, eles estão confinados no eixo Z. Tá? Então, essa distância aqui de M3 a M2 e de M3 a M1, quando você vai escrever as equações de movimento, né? O vetor posição de M2 e o vetor posição de M1 só vai ter a componente, vai aparecer na componente Z só. Né? Então, essa distância vai ficar x menos a abscissa desse aqui, que é 0, né? Ao quadrado, y menos 0 ao quadrado e z menos z2 de t ao quadrado. Então, isso ajuda lá na equação de movimento, nas distâncias. Mas tem seu grau de dificuldade, como a gente vai ver lá na frente. Então, a gente, fazendo isso, escrevendo os primários como uma diferença, você consegue expressar o Z1 de T e o Z2 de T dessa forma, tá? E aí a gente regulariza, né, faz um reescalonamento do tempo, e essa função diferença a gente pode escrever em função da anomalia excêntrica. E aqui, sim, isso aqui é perturbação de Kepler, né? Foi uma pergunta que a gente fez. Bom, intuitivamente, a gente acha que isso aqui é uma perturbação de Kepler. Por quê? Porque se essa partícula aqui, ela está muito próxima dos primários, ela sempre vai ver esses corpos como 2. Mas se ela estiver muito distante, né? Muito distante, os primários, eles estão batendo e voltando, né? Então, vai existir um instante de tempo t que essa partícula vai ver esses dois corpos como se tivesse colado. E aí, nesse momento, vai ser um Kepler. Então, a intuição falava isso para a gente, né? Tá, então, se é Kepler, qual vai ser o parâmetro perturbador? Né? Qual vai ser? Qual o valor do parâmetro que ele vai atingir para isso aqui eu conseguir ver como perturbação de Kepler? Então, essa foi dos obstáculos, né? A ser vencido. E aí, a ideia é fazer o reescalonamento, conseguimos escrever a função diferença em função da anomalia excêntrica, e aí esse parâmetro epsilon tem a ver com a energia. Então, percebe que se a energia é muito negativa, observa que a gente está no problema kepleriano, elíptico, retilíneo. Então, a gente está nessa situação aqui, ó. A gente está aqui. Então, a energia é negativa. Então, como o parâmetro ficou em função da energia, se a energia for muito negativa, vai corresponder ao parâmetro ser pequeno, próximo de 0. Ok? Então, esse parâmetro aparece na expressão de ρ de t. A relação, bom, ρ de t é uma função que depende do tempo, só que a dependência do tempo aqui na ρ vai vir da dependência do tempo
da função E, tá? E a função E em relação ao tempo, a gente obtém a dependência de E em relação ao tempo pela equação de Kepler, desse problema, que é essa. Então, percebe que a função, a gente até indexou assim, como E epsilon de t, porque essa função E epsilon de t é obtida da equação 4, que é a equação de Kepler, quando você inverte a equação de Kepler, certo? Então, percebe que a função E epsilon de t, ela não está definida para epsilon igual a zero. Então, a função ρ não está definida em epsilon igual a zero. Certo? Então, o problema restrito, até hoje, assim, é um problema em aberto na mecânica celeste, né? O que é que a gente tem feito? Tem resolvido subproblemas, algumas situações dele, né? Então, se você, a depender da órbita dos primários que você fixa, cada órbita fixada é um problema, tá? Então, nesse caso, fixando uma órbita elíptica retilínea, a gente chegou a esse tipo de problema não autônomo, mas aí ele vai ser periódico, mas vai ser 2πε a terceira periódico, tá? E em relação ao parâmetro, o campo não vai ser diferenciável em zero, porque a função E de epsilon de t não está definida em zero, tá? E aí não dá para usar a série de Taylor para expandir, para fazer o parâmetro aparecer lá bonitinho, tal, não dá. E a ideia é, que a gente vê na literatura, o pessoal contornando esse problema usando os polinômios de Legendre. Então, o que é? Vamos focar nas distâncias que aparecem lá no potencial, né? O potencial dos problemas dos N-corpos, ele tem esse padrão, né? Nesse caso, o problema restrito dos 3 corpos, o potencial que a gente viu foi μ sobre D1, né? Mais 1 menos μ sobre D2. E esse D1 e esse D2, de modo geral, tem essa cara aqui, né? O problema restrito dos 3 corpos. De modo geral, tem isso aqui. x1 de t, y1 de t, z1 de t é a solução do primário 1. E x2 de t, y2 de t, z3 de t, perdão, não, z2 de t, é relativo ao primário 2. Então, isso aqui vai mudando a depender da órbita que você escolhe para o problema de Kepler. Se for órbita circular, se for órbita elíptica, né? Se for essa elíptica retilínea, tá? Então, aquilo que eu estava falando, se for essa órbita elíptica retilínea aqui, que eu estava falando desse problema, agora há pouco, os primários vão estar fixos no eixo Z, então esse aqui não vai ter, esse aqui não vai ter, vai ser zero, né? Aqui também não, então você vai ficar só com Z1 de T, Z2 de T, que você pode escolher continuar trabalhando com a expressão Z1 de T, ou escrever a expressão Z1 de T em função da ρ de T, da diferença, e por aí vai. Então, cada problema é um problema. Mas aí, eu resolvi escrever assim de forma geral, para poder a gente entender que essa questão de expansão de Legendre, todo problema que aparecer esse tipo de expressão, você consegue expandir e fazer algo nessa linha, tá? Então, 1 sobre D1, olha só, se você expande aqui, você vai ficar com x3 quadrado, y3 quadrado, z3 quadrado, que vai ser a norma de R3 quadrado, né? De R3 ao quadrado, a norma ao quadrado. Quando eu estou usando a notação assim, quando não tiver em negrito, é a norma. Quando tiver em negrito, é o vetor. Então, aqui é a norma de R3 ao quadrado, norma de R1 quadrado, e aqui são as normas. Então, quando você expande isso aqui, você vai ter a norma de R3, você vai ter a norma de R1 ao quadrado, e você vai ter, nos termos mistos aqui, menos 2 vezes x3, x1 e assim por diante, isso aqui vai ser o produto interno do vetor R3 com o vetor R1. Então, esse ângulo aqui é o ângulo entre o vetor R3 e o vetor R1. Tá? Então, toda vez que as tuas distâncias tiver essa expressão aqui, 1 sobre D1, você pode escrever dessa forma. E aparecendo isso aqui, você pega esse termo, né? 1 sobre raiz disso aqui, usa o teorema binomial generalizado de Newton para expandir.
certo? Então, quando você faz isso, claro, você tem que ver as condições para que isso possa acontecer, né? Aqui, o R1 sobre o R3 tem que ser menor que 1. Então, você expande e tal, e chega nessa expressão. Esses grupos aqui de funções trigonométricas que vai aparecendo são exatamente os polinômios de Legendre, tá? De primeira espécie. Mas percebe que é isso aqui que você usa o teorema binominal de Newton para expandir, certo? E aí você contorna a questão do parâmetro, do campo não ser diferenciável com respeito ao parâmetro em zero, né? Se você quer expandir, você não pode usar a série de Taylor em torno de zero. Aqui está os polinômios de Legendre de primeira espécie, alguns deles, né? Então, pode ser mostrado que se o módulo de qualquer polinômio de Legendre desse é menor ou igual que 1. Então, essa série, porque percebe que essa série que você vai obtendo está nesse padrão. Então, essa série ela vai ser convergente desde que o W seja menor que 1. Tá? Então, esse como é que eu digo? A saída que o pessoal usa na literatura, que a gente percebe, quando você não consegue usar a série de Taylor para obter problemas nessa parte da teoria da perturbação. Tá? Algo mais sobre isso, vocês podem encontrar nesses livros aqui, tá? De Mecânica Celeste. Eu coloquei aqui a expressão do teorema binomial para esse caso, né? O caso do n igual a menos 1/2. E aí, o que que eu gostaria, se vocês tiver tempo, se sentir animado para isso, na próxima terça, a gente vai aplicar, vai achar órbitas periódicas usando o método da continuação analítica para esse problema aqui. Essa vai ser a aplicação, vai ser o problema restrito espacial elíptico dos três corpos com colisão. Tá? Então, a gente precisa achar a expansão desse problema em relação ao parâmetro. Então, se vocês tiverem um tempo, acha a expansão desse problema em relação ao parâmetro. Né? É a mesma expressão lá, porque percebe, esse aqui é um problema restrito. É um problema restrito dos três corpos. Então, o hamiltoniano é aquele que eu falei lá em cima. O hamiltoniano é esse. Quando a gente viu o problema restrito aqui. Ó, o hamiltoniano a equação de movimento é essa. No hamiltoniano vai aparecer o potencial, que vai ser esse. E as distâncias vão ser essas. Só que aqui no caso particular do elíptico com colisão. Tá? Então, você vai tratar essas distâncias da forma que está sendo tratada aqui. Quando terminar a exposição, eu também já mando o PDF para a Stefanella. Então, você vai tratar as distâncias como está sendo tratado aqui, só que no caso espacial elíptico, isso aqui vai ser 0, 0 aqui vai ficar Z1, aqui 0, 0 vai ser Z2, tá? Então, você vai achar a expressão para 1 sobre D1, 1 sobre D2, aplica o teorema binomial, e aí você vai obter a expressão do hamiltoniano para esse caso, expandido, tá? Então, essa seria aqui, completar isso aqui. Achar o hamiltoniano é esse, só que D1, D2, precisa usar a expansão teorema binomial, usar os polinômios de Legendre para poder achar, porque a gente vai usar isso na terça-feira que vem para obter as órbitas periódicas desse problema. Essas órbitas vão ser encontradas, vão ser continuadas a partir de órbitas keplerianas, a partir de órbitas keplerianas, certo? Vão ser continuadas a partir do problema das órbitas de Kepler, porque esse problema é uma perturbação do problema de Kepler. E aí a gente vai usar essa técnica última que o Ângelo falou, vai usar simetria e tal, e falar particularmente dessa questão
do parâmetro, né, do teorema de Hausdorff, que fez com que a gente possa tratar as equações de periodicidade e tudo mais. Tá? Então, isso que eu separei. Obrigadíssima, claríssima. Então, vamos agradecer a Lúcia por essa aula maravilhosa. Então, muito obrigada. Tem até pessoas que começaram a seguir as aulas no YouTube do início. Aqui tem pessoas assim. Eu vou... Espera que eu vou parar aqui, que não sei mais onde...